Por trás da imagem de um ícone revolucionário da música, John Lennon, ex-líder dos Beatles, carregava uma profunda ferida emocional, a relação distante e conturbada com seu pai, Alfred Lennon. Essa turbulência moldou o homem por trás da lenda e refletiu em suas músicas e decisões pessoais. John Lennon nasceu em 1940 em Liverpool, em um período conturbado da história. Desde pequeno, a vida dele foi marcada pela ausência de seu pai, Alfred Lennon, que trabalhava como marinheiro e passava longos períodos longe de casa. A figura paterna era uma sombra distante e essa falta deixou uma marca indelével em sua infância. Quando Alfred retornou à vida de John, o clima familiar já estava em ruínas. O casamento com Julia Lennon, mãe de John, havia se desfeito e ele acabou abandonando a família. Assim, John foi criado pela irmã de sua mãe, Mimi Smith, em um ambiente rígido e austero, que não permitia muito espaço para carinho ou afeto. A ausência constante de Alfred e o controle de Mimi contribuíram para que John desenvolvesse um sentimento profundo de abandono e rejeição. Esses traumas da infância moldaram sua visão sobre amor, família e as relações que ele construiria ao longo da vida, deixando cicatrizes que o acompanhariam até a idade adulta. A ascensão de John Lennon à fama com os Beatles trouxe uma nova dinâmica à sua vida, mas também trouxe à tona o passado não resolvido com seu pai, Alfred Lennon. Após anos de ausência, Alfred decidiu se reaproximar de John quando ele já era uma estrela mundial. O retorno inesperado aconteceu em um momento em que John estava cercado pela euforia do sucesso, mas também lidava com os fantasmas de sua infância. A princípio, o reencontro foi repleto de tensões e desconfiança. John, que havia cultivado ressentimentos profundos por causa do abandono de Alfred, estava cético em relação às intenções do pai. Para ele, a reaproximação parecia mais uma busca por reconhecimento do que um verdadeiro desejo de reconciliação. Alfred, por outro lado, parecia querer recuperar o tempo perdido, mas não conseguia lidar com a frieza emocional de John. As conversas entre os dois muitas vezes culminavam em discussões acaloradas. John se via lutando contra a dor que seu pai havia causado na infância, enquanto Alfred parecia incapaz de compreender a extensão do sofrimento que havia imposto ao filho. O ponto de ruptura veio quando John decidiu não ajudar financeiramente Alfred, reafirmando que sua presença durante os momentos cruciais da vida de John era o que realmente importava, e não os gestos tardios. A relação conturbada entre John Lennon e seu pai, Alfred, teve um impacto profundo não apenas na vida de John, mas também em seus próprios relacionamentos. Desde cedo, a ausência emocional de Alfred gerou um padrão que John acabou por reproduzir, especialmente na relação com seu primeiro filho, Julian Lennon. Durante os anos iniciais dos Beatles, John se dedicava intensamente à sua carreira, muitas vezes colocando a fama à frente das necessidades emocionais de Julian, resultando em um distanciamento que ecoava o que ele mesmo havia vivido com seu pai. Os ecos dessa ausência foram sentidos não apenas em sua paternidade, mas também em seus casamentos. John se casou com Cynthia Powell, mas a pressão da fama e a falta de conexão emocional muitas vezes os afastavam um do outro. Ele se via frequentemente incapaz de se abrir, repetindo o ciclo que havia aprendido em sua infância. No entanto, o nascimento de seu segundo filho, Sean, com Yoko Ono, ofereceu a John uma oportunidade de reescrever sua história, buscando ser um pai mais presente e amoroso, quebrando o ciclo de abandono. Nos anos 70, após a dissolução dos Beatles, John Lennon encontrou um espaço para reflexão e autoanálise. Longe das luzes da fama, ele se dedicou a explorar seus traumas e conflitos internos, principalmente relacionados à sua infância e à complexa relação com seu pai, Alfred. Através de sua parceria com Yoko Ono, John começou a entender e processar suas emoções, buscando um caminho para a cura. O nascimento de Sean em 1975 foi um ponto de virada crucial para John. Ele decidiu ser um pai presente, algo que nunca teve. Com isso, ele se afastou da indústria musical por um tempo,
focando em criar Sean e oferecendo ao filho o amor e a atenção que ele próprio havia desejado na infância. Essa nova fase de paternidade permitiu que John confrontasse seus medos e inseguranças, tornando-se mais vulnerável e aberto em sua relação com Sean. Ao olhar para o passado, John começou a entender que muitos de seus comportamentos em relação a Julian e outros relacionamentos estavam enraizados em sua própria história. Embora nunca tenha tido uma verdadeira reconciliação com Alfred, John aprendeu a perdoá-lo internamente, reconhecendo as limitações de seu pai e a dor que ambos compartilhavam. A música de John, especialmente canções como Mother e Beautiful Boy, refletiu esse processo de autoexploração e sua busca por um amor paternal mais profundo. A relação entre John Lennon e seu pai Alfred nunca chegou a uma verdadeira reconciliação. Em 1976, Alfred faleceu, e a morte foi recebida por John com um misto de emoções. Por um lado, havia alívio por não ter que lidar mais com a dor e a frustração que essa relação representava. Por outro, havia uma sensação de perda e de questões não resolvidas que continuavam a ecoar em sua vida. Alfred havia deixado uma marca indelével em John. Mas, paradoxalmente, sua morte também trouxe um espaço para que John pudesse finalmente respirar e se concentrar em ser o pai que desejava ser para Sean. Durante seus últimos anos, John lutou para transformar a dor do passado em algo construtivo, dedicando-se a Sean e a sua música, tentando ser um modelo diferente para o filho. O legado emocional da relação conturbada com Alfred não se apagou, mas se tornou parte do que John era. Um artista profundamente humano, cujas músicas capturavam a complexidade da vida e do amor. Ele compreendeu que, apesar das feridas, era possível transformar a dor em arte e, através dela, deixar uma mensagem de amor e esperança para as futuras gerações.